Uma estranha atividade sísmica começa em todo o mundo. Os vulcões do planeta estão acordando, mas em vez de lava, pedras ardentes e cinzas negras, eles liberam um gás invisível que lentamente preenche a atmosfera. Ele é seguro para todos os mamíferos e insetos, mas por alguma razão prejudica as pessoas. Máscaras de gás, medicamentos, nada ajuda. É como se a Terra dissesse: "Ei pessoal, já estou farto, saiam daqui." Para sobreviver, a humanidade decide se mudar para um lugar onde o gás não pode chegar, debaixo d'água. Começamos a migração global para os mares e oceanos. A primeira coisa que precisamos fazer é construir cidades subaquáticas. Os engenheiros usam metais anticorrosivos e materiais de construção que não são destruídos pela umidade, portanto não há problemas com a construção. Mas há muitas pessoas no planeta, o que significa que precisamos nos afastar cada vez mais da costa, e quanto mais profundo for, mais forte será a pressão. Para construir uma casa subaquática comum, é preciso criar um equipamento capaz de suportar a coluna d'água. Além disso, são necessários materiais caros. O aço inoxidável não é suficiente. Deve haver fortes ligas de metais para resistir a uma pressão colossal. Tudo isso leva muito tempo, e enquanto alguns estão construindo cidades cada vez mais profundas, outros estão se aglomerando nas partes costeiras. As lagoas e os lagos estão se tornando os melhores lugares para se viver. Em primeiro lugar, é muito mais fácil nadar em água doce. As pessoas gastam muito menos energia e tempo em seus deslocamentos. Em segundo lugar, a água doce não requer a poderosa filtragem usada nos mares e oceanos. E por fim, há menos gente nesses locais, o que torna a água mais limpa. Portanto, todas as pessoas ricas vivem lá e os pobres sobrevivem nos oceanos. Marcas famosas de automóveis criam submarinos elegantes e barcos fechados com sistemas de filtragem. Os cientistas, juntamente com os engenheiros, criam uma tecnologia que extrai rapidamente o oxigênio da água. Uma caixa com essa tecnologia enche constantemente todas as casas com ar fresco. E outra caixa especial suga todo o dióxido de carbono do ambiente e o libera na água. Marcas de roupas criam trajes de mergulho estilosos. O oceano é frio, então os designers instalam um sistema de aquecimento dentro das roupas. As pessoas costumavam usar tênis, mas agora precisam de nadadeiras da moda. Há milhares de modelos com várias gravuras e padrões. Também são criados moinhos subaquáticos para gerar eletricidade e construídos tubos de vácuo subaquáticos dentro dos quais circulam trens de alta velocidade. Mas a coisa mais notável são as fazendas aquáticas onde o gado come grama e sementes. Há também incubadoras com plantas que produzem oxigênio extra. O corpo humano também está mudando. A pele fica mais macia e os músculos mais fortes. A vida no oceano é uma superação contínua da resistência à água, e também é necessário carregar um tanque de oxigênio, então cada dia é como um bom treinamento na academia. Dê uma olhada nos campeões olímpicos de natação. Agora, a maioria das pessoas tem essa forma. Médicos, biólogos e engenheiros se unem para criar máscaras exclusivas que permitem que os humanos respirem na água como peixes, sem tanques de oxigênio. Eles recebem muito menos luz solar debaixo d'água e perdem vitamina D. Isso causa depressão e enfraquece o sistema imunológico. Para resolver esse problema, os cientistas constroem enormes lâmpadas ultravioleta que iluminam todo o fundo do mar. As pessoas estão se acostumando a uma nova vida. De certa forma, não é muito diferente da anterior. Todas também frequentam cafés, cinemas, fazem compras e vão à academia. Estudam, trabalham e usam o mesmo sistema jurídico. Só que agora, em vez de andar pelas ruas, nadam. Os recursos hídricos são ricos em petróleo, minerais e outras coisas valiosas. Isso garante o crescimento da economia. Megacidades surgiram nas águas profundas dos oceanos, e mares e lagos estão se tornando resorts. As condições na superfície tornam-se completamente inadequadas para os seres humanos, e as próximas gerações nem sequer sabem como é viver em terra. Enquanto isso, os rastros humanos na superfície desaparecem. As casas abandonadas estão cobertas de musgo e trepadeiras. Os animais ocupam as cidades. A atividade sísmica causa terremotos que levam todos os edifícios para o subsolo. A humanidade abriu espaço para novas espécies, os peixes. Há várias centenas de milhões de anos, o oceano era habitado por monstros gigantes. Os peixes menores não conseguiam lutar contra esses grandalhões, então nadavam o mais próximo possível da costa. Depois, ao longo dos anos de evolução, começaram a mudar. Eles desenvolveram membros e aprenderam a rastejar no chão. E assim, após algumas centenas de milhões de anos, começaram a se transformar em mamíferos. E depois disso surgiram as pessoas, pelo menos é o que diz a teoria da evolução.
Aproximadamente a mesma história aconteceu com os peixes modernos, só que em vez de monstros marinhos, eles enfrentaram pessoas no oceano. A luz intensa, o consumo de oxigênio, as emissões de gases nocivos e o lixo os forçaram a migrar primeiro para as profundezas dos oceanos. E nadaram para a superfície quando os seres humanos começaram a dominar as profundezas. Mas não porque não havia espaço suficiente no mar, e sim porque as pessoas começaram a pescar em excesso. É problemático cultivar grãos, frutas e vegetais debaixo d'água, mesmo em fazendas fechadas. Portanto, para reabastecer o suprimento de alimentos, as populações começaram a pescar. Para sobreviver, os habitantes marinhos tiveram que nadar até a superfície. Agora os peixes desenvolvem membros para rastejar, mas quando os perigos das pessoas foram deixados para trás, eles enfrentaram um novo problema: os mamíferos. A população de ursos, tigres, lobos e todos os animais aumentou desde que os humanos deixaram a superfície. Agora os predadores são os governantes dos continentes. A luta mais difícil pela sobrevivência começa. Os peixes aprendem a se disfarçar para se esconder dos inimigos. Muitos desenvolvem espinhos venenosos, enquanto outros adquirem a capacidade de atacar com força com suas nadadeiras. Mas os polvos são os que evoluem mais rapidamente. Essas criaturas inteligentes são as primeiras a pegar paus e pedras para se defender dos ursos. Aprendem a cavar buracos no chão e a colher frutas das árvores, e logo se tornam os chefes do reino marinho. Enquanto isso, as pessoas estão construindo poderosas naves espaciais para encontrar outro planeta para habitar. Há muito pouco espaço no oceano e a água está muito suja. Os sistemas de ventilação estão bombeando muito oxigênio para fora do oceano, liberando muito dióxido de carbono. As algas marinhas e o fitoplâncton, que fornecem mais da metade das reservas de oxigênio do mundo, estão desaparecendo devido à atividade humana. As pessoas entendem que precisam deixar a Terra. Começa a migração gradual. A humanidade está sendo evacuada do planeta em naves gigantes há vários séculos. Elas estão voando para um exoplaneta a apenas algumas centenas de anos-luz daqui. Os polvos estão se tornando mais inteligentes do que os mamíferos. Eles veem milhões de naves gigantes voando para fora do oceano e subindo ao céu. A imagem lhes parece familiar. Há uma memória de eventos semelhantes em algum lugar nas profundezas de seu DNA. O cérebro dos polvos se desenvolve mais rapidamente graças ao gás proveniente dos vulcões. Eles se tornam verdadeiros mestres da Terra. Animais e peixes vivem ao lado deles como animais de estimação. Em seguida, os polvos constroem casas, inventam a roda e abrem fogo. A partir desse momento, começa uma nova história do planeta, a Era dos Polvos. Eles criam sua civilização e encontram vestígios da antiga. Arqueólogos com tentáculos sugerem que criaturas estranhas viveram na Terra em um determinado momento. Elas tinham 4 membros e podiam andar eretas. Essas criaturas construíram sua civilização aqui, mas algo aconteceu e simplesmente desapareceram. E enquanto os polvos estão tentando descobrir o que aconteceu com a civilização anterior, as pessoas navegam pelas extensões do espaço e encontram uma nova vida altamente inteligente. Esses humanoides se parecem com polvos, pois têm tentáculos longos, olhos grandes e um cérebro desenvolvido. Eles contam que, no passado, viviam no planeta Terra, mas depois as plantas e árvores começaram a emitir algo chamado oxigênio, que envenenava o ar. No início, os polvos se esconderam no oceano, mas o oxigênio encheu a água. Então, decidiram deixar o planeta. Alguns se adaptaram às novas condições e permaneceram na água com os peixes. As pessoas lhes contam o que aconteceu depois, inclusive a história da humanidade. Os polvos espaciais percebem que a história agora está em um looping.